Ele mal sabia o que o esperava. Não era apenas o cheiro de pólvora ou o eco distante dos canhões que se aproximava. Era a certeza do que ele deixava para trás. O abraço apertado de sua mãe, as lágrimas silenciosas de sua irmã mais nova e o olhar suplicante de sua jovem esposa que parecia gritar não vá. Cada passo em direção ao trem era um prego fincado em seu peito. Um adeus que parecia eterno. A promessa de voltar, dita com a voz embargada, soava mais como um desejo desesperado do que uma certeza. Como poderia um homem, recém-saído da adolescência, carregar o peso de tantas esperanças e medos? O trem apitou, um som estridente que rasgou o ar e marcou o início de uma jornada sem volta, para um lugar onde a humanidade era testada e a morte se tornava uma sombra constante. Ele segurava a fotografia amassada de sua família, um escudo contra a frieza do desconhecido, um lembrete do que ele lutava para proteger. Mas a imagem deles, tão viva em sua mente, contrastava com a paisagem que se desenhava pela janela. Campos verdes que, de repente, se transformavam em cicatrizes de terra queimada, fumaça escura no horizonte e a silhueta macabra de árvores sem vida, como braços esqueléticos apontando para um céu cinzento. A cada quilômetro, o mundo que ele conhecia ficava para trás, engolido pela névoa da incerteza. A brisa que antes trazia o perfume das flores agora carregava o cheiro de metal e fumaça, um presságio sinistro da nova realidade que o aguardava. Seus companheiros de viagem, rostos jovens e assustados, trocavam olhares apreensivos, cada um perdido em seus próprios pensamentos, suas próprias despedidas. Ninguém falava, apenas o ranger do trem nos trilhos, uma batida monótona que ecoava o ritmo acelerado de seus corações. A inocência se desfazia a cada curva, substituída por uma dureza forçada. Uma armadura invisível que tentavam vestir para o que estava por vir. E ele, no meio de tudo isso, sentia um vazio crescente no estômago. Um pressentimento que gelava sua alma. Mas também uma faísca de algo novo. Algo indomável que ele ainda não conhecia. A resiliência que brota no abismo do desespero. Seus dedos apertavam ainda mais a fotografia, a única âncora em um mar de incertezas. A guerra não era apenas um campo de batalha, mas um estado de espírito, uma transformação brutal da alma. Ele estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. O impacto da primeira explosão foi como um soco no peito, jogando-o contra a terra úmida e fria da trincheira. O som ensurdecedor rasgou o ar, seguido por um silvo agudo que parecia perfurar seus tímpanos, deixando-o atordoado, com um zumbido constante na cabeça. A terra tremeu sob seus pés, lançando lama e pedras para o alto, que caíram como chuva suja. O cheiro de pólvora e metal queimado era nauseante, misturando-se ao odor pungente de suor e medo que emanava de seus companheiros. Ele tentou se levantar, mas suas pernas pareciam de chumbo. Seus olhos, arregalados e cheios de pavor, varreram o cenário à sua frente. Corpos espalhados, alguns imóveis, outros contorcendo-se em agonia. O sangue manchava a terra, transformando o verde em tons macabros de vermelho e marrom. Gritos de dor e desespero ecoavam por todo o lado, misturando-se ao estampido dos rifles e ao rugido distante dos tanques. O caos era absoluto. Uma sinfonia infernal que o engolia por completo. Ele viu um companheiro, um garoto que parecia ter a mesma idade que ele, cair ao seu lado, com os olhos fixos no céu, como se buscasse uma resposta para aquela insanidade. Não houve tempo para luto. A sobrevivência era a única meta. Um oficial gritou ordens, sua voz rouca e desesperada tentando impor alguma ordem ao pandemônio. O soldado, que antes se sentia um jovem inexperiente, de repente se viu lutando por cada respiração,
por cada batida de seu coração. O medo, antes um pressentimento distante, agora era uma realidade visceral, congelando cada nervo em seu corpo. Ele se arrastou seguindo a ordem de avançar, um movimento instintivo quase robótico. Sua mente, antes cheia de pensamentos sobre sua família, agora estava focada apenas em se manter vivo. O barulho das balas unindo perto de sua cabeça era uma melodia aterrorizante. Cada passo era um risco, cada momento uma eternidade. A trincheira, antes um abrigo, agora parecia uma armadilha, um corredor da morte onde não havia para onde fugir. A lama grudava em suas botas, dificultando o movimento, e o peso do rifle em seus ombros parecia dobrar a cada segundo. Ele sentia o suor escorrendo pelo rosto, misturando-se com a poeira e as lágrimas não derramadas. A guerra não era como nos filmes. Não havia heroísmo romântico. Havia apenas dor, sujeira e a crueldade implacável da sobrevivência. E no meio de tudo isso, uma pergunta silenciosa ecoava em sua mente: como um ser humano pode suportar tanto? A resposta, ele sabia, estava na fibra mais profunda de sua alma, uma força que ele nem sabia que possuía. Os dias se arrastavam em uma sucessão interminável de terror e exaustão, cada um mais brutal que o anterior. A fome e o frio eram companheiros constantes, mas o que mais corroía a alma era o cansaço. O sono, quando vinha, era um refúgio, breve e perturbado, assombrado por pesadelos de explosões e gritos. Seus músculos doíam incessantemente, seus ossos pareciam ranger a cada movimento. A sede era uma tortura silenciosa, e a água, quando conseguida, tinha gosto de metal e terra. As rações eram escassas, e a cada pedaço de pão ele pensava em sua casa, nas refeições quentes e fartas, que pareciam um sonho distante. A higiene era um luxo esquecido. O cheiro dos corpos, da sujeira e do medo impregnava suas roupas e sua pele, uma lembrança constante da degradação. As doenças se espalhavam rapidamente, e ver seus companheiros definharem sem poder fazer nada era um golpe ainda mais duro. Ele via em seus olhos a mesma desesperança que por vezes sentia, mas tentava disfarçar, para não abalar ainda mais o moral já fragilizado. As feridas, tanto físicas quanto emocionais, acumulavam-se. Cada cicatriz no corpo era um lembrete vívido de um momento de terror, de uma bala que passou raspando, de um estilhaço que por pouco não o atingiu. Mas as cicatrizes na alma eram as mais profundas. A perda de amigos, homens que em tão pouco tempo se tornaram mais próximos, que irmãos deixavam um vazio insuportável. Ele enterrava cada um deles, com as mãos sujas de terra e o coração em pedaços, prometendo a si mesmo que continuaria lutando por eles. A dor da perda era uma parte tão inerente da guerra quanto o som das bombas. Ele aprendeu a chorar em silêncio, a esconder suas lágrimas na escuridão da noite para não demonstrar fraqueza. A solidariedade entre os soldados era o único fio que os unia. Compartilhavam o último pedaço de comida, a última gota d'água, um olhar de compreensão que valia mais que 1000 palavras. Era um elo forjado na adversidade, na certeza de que só juntos poderiam enfrentar aquela tempestade. A humanidade, que parecia se desintegrar ao seu redor, ainda encontrava um refúgio nos pequenos gestos de camaradagem, nas risadas roucas que vez ou outra quebravam o silêncio da noite. Uma tentativa desesperada de manter a sanidade. Em uma noite de silêncio sepulcral, apenas quebrado pelo uivo do vento e pelo ranger das árvores desfolhadas, ele foi designado para uma patrulha. A névoa densa cobria o terreno, transformando cada sombra em uma ameaça, cada ruído em um presságio. A tensão era palpável, um arrepio que percorria sua espinha. Ele caminhava com o rifle em punho,
os olhos varrendo a escuridão, tentando discernir qualquer movimento, qualquer sinal de perigo. A cada passo, a lama pegajosa sugava suas botas, dificultando o avanço. O frio cortava a pele, e o ar que ele respirava parecia congelar em seus pulmões. De repente, um clarão no horizonte, seguido por um estrondo ensurdecedor. Uma explosão. Próxima demais. Ele se jogou no chão instintivamente, o corpo tremendo, o coração martelando no peito. A terra tremeu sob ele, e estilhaços de metal voaram por sobre sua cabeça, assobiando no ar como projéteis. Ele se levantou, cambaleante, e viu o que o clarão revelara: uma vila em chamas, as casas transformadas em pilhas de destroços fumegantes. Gritos de desespero ecoavam na noite. Vozes de mulheres e crianças. A visão era um soco no estômago, um lembrete cruel da verdadeira face da guerra, que não poupava inocentes. Ele correu em direção à vila, impulsionado por uma urgência que vinha do fundo de sua alma, ignorando os perigos que o rodeavam. O cheiro de carne queimada e fumaça era sufocante. A cena era apocalíptica. Corpos carbonizados, crianças chorando perdidas no meio da fumaça, famílias desabrigadas, com os rostos marcados pelo terror e pela perda. Ele tentou ajudar, um ato desesperado de humanidade no meio do inferno. Levantou escombros, procurou por sobreviventes, consolou uma criança que chorava por sua mãe. A impotência era esmagadora, um peso insuportável. Como um ser humano poderia infligir tamanha dor? Ele se perguntava, com as mãos sujas de fuligem e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, a guerra deixou de ser uma abstração, um inimigo distante. Tornou-se um monstro de carne e osso que devorava a vida e a esperança. A imagem daquela vila em chamas ficaria gravada em sua memória, uma cicatriz indelével em sua alma. O tempo no fronte não era medido por dias ou semanas, mas por momentos de calmaria e rajadas de fúria, por segundos que pareciam eternos sob o fogo inimigo. Cada novo amanhecer era um milagre. Cada pôr do sol, uma vitória temporária contra a escuridão que se aproximava. As noites longas e gélidas eram preenchidas pelo som distante de tiros e, ocasionalmente, pelo choro abafado de algum companheiro que não conseguia mais suportar o peso da realidade. Ele via em seus olhos a alma se esvaindo, a esperança se transformando em cinzas. Muitos sucumbiram à loucura, à desesperança, à simples incapacidade de seguir em frente. Os olhos de alguns, antes cheios de vida, agora eram vazios, perdidos em um pesadelo sem fim. A sanidade era um luxo que poucos podiam se dar. A perda se tornava rotina, uma parte intrínseca da paisagem de desolação. Ele já não se chocava com a morte, apenas sentia um aperto no peito. Um entorpecimento que, em certo ponto, era uma forma de autoproteção. Mas, por trás da fachada de endurecimento, a dor se acumulava, camada por camada, construindo uma fortaleza de sofrimento. Ele se lembrava de um jovem soldado que, antes de ser enviado para o fronte, sonhava em ser poeta. Carregava sempre um pequeno caderno, onde escrevia versos sobre a beleza da natureza e o amor. Uma tarde, durante um ataque surpresa, uma granada caiu perto deles. O poeta foi atingido. Ele segurou sua mão enquanto a vida esvaía-se de seus olhos. O último suspiro do jovem foi um murmúrio, inaudível. Mas ele sabia que era um adeus à beleza que ele tanto amava. Ele encontrou o caderno amassado e manchado de sangue. Guardou-o, um tesouro macabro, uma promessa silenciosa de que a poesia daquele jovem não seria esquecida, mesmo em um mundo dominado pela brutalidade. Essa era a guerra, a brutalidade de um lado, e do outro, a fragilidade da arte, da esperança
da humanidade. E no meio, ele, um sobrevivente, tentando manter a chama acesa, mesmo que fraca e bruxuleante, em um lugar onde a escuridão parecia eterna. Uma missão noturna sob a luz fantasmagórica da lua levou-o a uma pequena colina que se erguia sobre o campo de batalha. Era um ponto estratégico, de onde se podia observar o movimento inimigo. O terreno era traiçoeiro, cheio de crateras e arame farpado, uma paisagem desoladora que falava da brutalidade dos confrontos anteriores. O silêncio era quase palpável, um presságio que gelava a alma, mais assustador que qualquer explosão. A névoa, densa e fria, envolvia tudo, transformando as figuras ao longe em espectros. Ele se arrastava, cauteloso, com o rifle em punho, cada músculo tenso, pronto para reagir a qualquer sinal de perigo. Seus olhos varriam a escuridão, buscando qualquer movimento, qualquer brilho que denunciasse a presença do inimigo. O coração batia forte no peito, um tambor de guerra que ecoava em seus ouvidos. De repente, um barulho, um estalo seco seguido por um gemido abafado, uma emboscada. A escuridão irrompeu em flashes de fogo. O som dos tiros ecoou, rompendo o silêncio e transformando a noite em um inferno. Ele se jogou no chão, a terra, úmida e fria contra seu rosto, enquanto as balas uniam perigosamente perto. Os gritos de seus companheiros, a dor e o desespero, eram ensurdecedores. Ele atirou de volta instintivamente com a mente focada apenas em sobreviver. A cada disparo, ele sentia a dor em seus ombros, a exaustão em seus braços. Mas não parava. A luta era por sua vida, pela vida de seus irmãos de farda. Um impacto forte no ombro, um choque elétrico que o fez cair de joelhos. A dor aguda rasgou seu corpo, mas ele se recusou a ceder. O sangue quente escorria por seu braço, manchando sua farda e a terra. Ele cerrou os dentes, ignorando a dor, e continuou a lutar. Sua visão começou a escurecer, mas ele se recusava a se entregar. A imagem de sua esposa, o sorriso de sua mãe, o brilho nos olhos de sua irmã, tudo isso o impulsionava, uma força motriz que superava a dor e o medo. Ele sabia que não podia parar, não podia desistir. A vida, mesmo naquele inferno, valia a pena. Horas se transformaram em uma eternidade. Um tempo suspenso entre a vida e a morte. O frio penetrava seus ossos, e a sede era uma tortura constante, mas ele se recusava a ceder. Cada vez que a consciência ameaçava abandoná-lo, ele se agarrava a uma lembrança, a um fio de esperança. A imagem de sua esposa sorrindo em seu vestido de noiva era um bálsamo para sua alma ferida. O cheiro do pão recém-assado da padaria de sua cidade, o som dos pássaros cantando pela manhã, o calor do sol em seu rosto, esses eram os combustíveis que mantinham sua chama acesa. Ele falava consigo mesmo, em sussurros quase inaudíveis, contando histórias de sua vida antes da guerra, lembrando-se dos nomes de seus amigos caídos, prometendo que jamais os esqueceria. Cada memória era um tijolo, construindo uma ponte sobre o abismo do desespero. O corpo doía, mas a mente se recusava a se render. E então, quando a esperança estava quase se esvaindo, ele ouviu um som distante, um motor. A princípio, pensou que era delírio, mas o som se tornou mais claro, mais nítido. Um veículo. A esperança o inundou, um calor que se espalhou por suas veias. Ele reuniu as últimas forças que lhe restavam e gritou. Um grito rouco, quase inaudível, mas um grito de vida. E então o som do motor parou. Passos se aproximaram. Vozes. Ele se sentiu ser tocado, mãos gentis o retirando dos escombros. A dor era imensa,
Mas a sensação de alívio, de saber que havia sido encontrado, era ainda maior. Ele abriu os olhos e viu rostos embaçados, figuras que pareciam anjos. Eram seus companheiros, feridos como ele, mas vivos. Eram os anjos que ele havia suplicado na escuridão. Eles o levaram para um lugar seguro, um posto médico improvisado, onde ele recebeu os primeiros socorros. A dor persistia, mas agora era uma dor com propósito, uma dor de cura. Ele estava ferido, quebrado, mas vivo. E pela primeira vez em muito tempo, a palavra casa não parecia um sonho distante, mas uma possibilidade real, um futuro pelo qual ele havia lutado e finalmente vencido. A recuperação foi uma jornada longa e dolorosa, um campo de batalha diferente, mas igualmente desafiador. Cada movimento era uma agonia, cada respiração, um lembrete das feridas que carregava. Os dias no hospital eram monótonos, cheios de dor e saudades. Ele observava a neve caindo pela janela. Cada floco branco um contraste cruel com a terra vermelha e ocre que ele havia deixado para trás. A visão de outros soldados, alguns com membros amputados, outros com o olhar perdido, no vazio, era um espelho de sua própria fragilidade. Ele sentia a tristeza e a empatia, mas também uma gratidão profunda por estar vivo. As cartas de sua esposa eram seu refúgio, cada palavra um bálsamo para sua alma. Ela contava sobre a vida em casa, sobre as pequenas alegrias e tristezas do dia a dia, sobre a esperança de seu retorno. Eram a sua âncora, a prova de que a vida além do fronte ainda existia e que valia a pena lutar por ela. As noites eram as mais difíceis. Os pesadelos o assombravam, revivendo os horrores da guerra. As explosões, os gritos, os rostos dos amigos que não voltaram. Ele acordava suado, ofegante, com o coração disparado, sentindo o cheiro de pólvora e medo. Mas a cada manhã, ele se levantava, determinado a seguir em frente. A fisioterapia era excruciante, cada exercício uma tortura. Mas ele se forçava, sabendo que cada movimento o aproximava da vida que ele havia perdido. Ele aprendeu a andar novamente, a usar suas mãos, a reaprender a viver em um corpo marcado por cicatrizes. Cada progresso era uma vitória, cada dor, um passo em direção à cura. Ele não era mais o mesmo homem que havia partido. A guerra havia deixado suas marcas físicas e emocionais, mas também o havia transformado. Ele havia aprendido sobre a resiliência humana, sobre a força do espírito, sobre o valor inestimável da vida. E em cada cicatriz, ele via não apenas a dor, mas a prova de que ele havia sobrevivido, o dia do retorno. O trem se aproximava lentamente da estação, um som que antes era o prenúncio da desgraça, agora era a melodia da esperança. Seu coração batia descompassado, uma mistura de ansiedade e emoção. Ele olhava pela janela, a paisagem se transformando, as cores voltando à vida, as casas, as árvores, as pessoas. Tudo parecia vibrar com uma intensidade que ele havia esquecido. O ar que ele respirava, livre do cheiro de fumaça e morte, era doce e puro. Quando o trem parou, ele sentiu um tremor percorrer seu corpo. A plataforma estava cheia de gente, famílias esperando, com olhares ansiosos, buscando rostos familiares em meio à multidão. Ele desceu, com a perna mancando um pouco, mas com o coração cheio de gratidão. E então ele a viu, sua esposa. O rosto embaçado pelas lágrimas, os olhos arregalados, o sorriso radiante que ele havia sonhado tantas vezes. Ela correu em sua direção, e ele a abraçou com toda a força que tinha, sentindo o calor de seu corpo, o perfume de sua pele, a maciez de seus cabelos. Era real. Ela estava ali,
Ele a beijou. Um beijo que continha toda a saudade, toda a dor, toda a esperança de um futuro. Sua mãe se aproximou, os olhos marejados, as mãos trêmulas. Ela o abraçou apertado, um abraço que curou feridas invisíveis. Sua irmã mais nova, agora um pouco mais crescida, sorriu para ele, os olhos cheios de admiração. A família estava reunida. A guerra, embora tivesse deixado cicatrizes profundas, não havia conseguido destruir o amor que os unia. Ele olhou para o céu, um céu azul e limpo, sem fumaça ou nuvens de guerra. Era um novo começo, uma segunda chance. Ele não era mais o jovem inocente que havia partido. Era um homem marcado, transformado, mas cheio de uma nova compreensão da vida. E em cada rosto que ele via, em cada sorriso, ele sabia que a vida, mesmo depois de tanta dor, ainda valia a pena. Ele estava em casa. Anos se passaram desde o fim da guerra. As cicatrizes no corpo do soldado haviam desbotado, mas as da alma permaneciam, visíveis apenas para ele. Ele se tornou um pai, um marido, um pilar de sua comunidade. Mas, em noites silenciosas, o eco dos tiros e os gritos de dor ainda assombravam seus sonhos. Ele se lembrava de cada rosto, de cada amigo perdido, de cada cena de horror que havia testemunhado. O cheiro de pólvora, o frio das trincheiras, a visão da vila em chamas. Tudo isso permanecia vívido em sua memória. Ele carregava o peso daquele passado, não como um fardo, mas como uma homenagem aos que não voltaram. Ele plantou um jardim em seu quintal, um lugar de paz e beleza, em contraste com a desolação que ele havia conhecido. Passava horas ali, cuidando das flores, observando o crescimento das plantas, encontrando na simplicidade da natureza uma forma de cura. Ensinou seus filhos sobre a importância da paz, sobre o valor da vida, sobre o perigo do ódio. Ele queria que eles crescessem em um mundo diferente, um mundo onde a guerra fosse apenas uma lembrança distante, uma lição aprendida. Ele visitava o cemitério de guerra anualmente, depositando flores nos túmulos de seus companheiros, sussurrando palavras de gratidão e despedida. Às vezes, encontrava outros sobreviventes, homens com os olhos marcados pela mesma experiência, e trocavam olhares de compreensão silenciosa. Não havia necessidade de palavras, pois a dor e a resiliência eram partilhadas. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Ele estava sentado no alpendre de sua casa, observando o pôr do sol com sua esposa ao seu lado. Ela segurou sua mão, um gesto silencioso de amor e compreensão. Ele fechou os olhos, e uma imagem clara surgiu em sua mente. O jovem poeta, o caderno manchado de sangue, o último suspiro, e então ele sentiu um alívio, uma paz que ele não sentia há muito tempo. Ele havia sobrevivido. E ao sobreviver, ele havia honrado a memória de todos que caíram. A guerra, por mais brutal que tenha sido, não havia conseguido roubar sua humanidade. Ela havia de alguma forma revelado o que havia de mais profundo em sua alma, a força de um espírito indomável. Ele estava velho agora, seus cabelos brancos como a neve do inverno, as rugas profundas marcando cada experiência, cada dor, cada alegria. Seus netos o amavam. Sentavam-se em volta dele, ouvindo suas histórias de um tempo que eles mal podiam imaginar. Ele não falava da guerra com grandiloquência, mas com a quietude de quem conheceu o abismo. Contava sobre a amizade, sobre a coragem dos homens simples, sobre a beleza que ainda conseguia florescer em meio à desolação. Mas havia uma história, uma única história que ele guardava para si, que só a noite e o silêncio do seu quarto testemunhavam.
era sobre ela, a menina do cachecol vermelho. Ele a viu pela primeira vez durante um dos piores ataques inimigos, na vila que ele havia tentado ajudar. Ela estava sentada sozinha, em meio aos escombros de sua casa, o rosto sujo de fuligem, mas os olhos, os olhos, eram de um azul tão intenso que pareciam conter todo o céu. Ela não chorava, apenas segurava uma boneca de pano, suja e rasgada, e um pequeno cachecol de lã vermelha, vibrante em meio à escuridão. Ele se aproximou, hesitante. Ela não demonstrou medo. Apenas o olhou com uma profundidade que o desarmou. Ele não sabia o que dizer, o que fazer. A guerra havia roubado as palavras de sua boca e a compaixão de seu coração. Então, ele estendeu a mão. Em sua palma, uma pequena barra de chocolate que ele guardava há dias. Um luxo impensável no front. Ela olhou para o chocolate, depois para ele, e um leve sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Ela pegou o chocolate e, para sua surpresa, dividiu-o ao meio, oferecendo-lhe uma parte. Naquele momento, em meio ao caos e à destruição, um ato de pura inocência e bondade. Ele pegou o pedaço e, por um instante, esqueceu o cheiro de pólvora, o som dos tiros, a dor da guerra. Ele passou o resto daquele dia procurando pela família dela, mas a vila estava dizimada, as casas em ruínas. Quando as ordens de recuo chegaram, ele teve que deixá-la. A imagem dela, com o cachecol vermelho e os olhos azuis, ficou gravada em sua alma. Ele nunca soube o que aconteceu com ela, se ela sobreviveu ou se encontrou abrigo. Mas em cada pesadelo, ela era a luz, a pequena faísca de humanidade que o lembrava do que ele estava lutando para proteger. Anos depois, quando sua própria filha nasceu, ele a enrolou em um pequeno cobertor vermelho e em seus olhos, ele viu o mesmo azul profundo daquela menina. Era como se a vida tivesse lhe dado uma segunda chance de proteger a inocência que ele havia testemunhado naquele dia infernal. Ele nunca contou a ninguém sobre a menina do cachecol vermelho, mas a memória dela era seu segredo mais precioso. Um lembrete de que, mesmo nas profundezas da escuridão, a bondade e a esperança podem florescer. E assim, ele viveu, carregando as cicatrizes do fronte, mas também a luz de um cachecol vermelho, uma pequena chama que nunca se apagou. E quando em sua velhice ele finalmente fechou os olhos para sempre, não foram os horrores da guerra que ele viu, mas o sorriso inocente de uma menina, em meio às ruínas, com o olhar azul e o cachecol vermelho, um símbolo eterno de humanidade e esperança que ele havia encontrado em meio ao inferno. E essa foi a sua maior vitória.